Salve, meus futuros e futuras policiais! Tudo no mais alto padrão e eu espero que sim. Eu espero que você esteja aí do outro lado, firme, perseverando e persistindo nos seus estudos. Professor Kelsey na área e eu já te adianto, esse vídeo vai ser longo. Pessoal, a gente tem muito que conversar e eu também tenho muito que orientar vocês. Só que eu já vou logo dizendo que eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e nem para falar o que você quer ouvir. Pelo contrário, eu estou aqui para ser realista, para dizer a verdade e muitas vezes tem que ser duro. E professor, por que essa abordagem agora? Bem, como já dizia o Capitão Nascimento, minha futura e meu futuro policial. Agora, a pegada é outra. Galera, quando a gente trata do mundo da preparação de concursos públicos, eu divido em dois grandes momentos. Um é o momento pré-edital e o outro é o momento pós-edital. Por quê? Porque o lançamento de um edital, ele cria uma linha que vai dividir e vai separar pessoas. Atrás dessa linha, ou seja, no momento pré-edital, nós vamos encontrar pessoas que nós denominamos de sonhadores. São aquelas pessoas que simplesmente sonham. Já na linha após essa linha, no momento pós-edital, nós vamos encontrar pessoas que nós denominamos de merecedoras, pessoas merecedoras. Portanto, neste momento agora, que acabou de abrir o edital do DEPEN 2020, cabe a você decidir quem será nessa história. Se você vai ser simplesmente um sonhador ou se você vai ser uma pessoa que merece sucesso, que merece pertencer a uma instituição policial. E é nesse sentido que eu quero falar com você, iniciar esse vídeo falando de merecimento. Merecimento, ele vem de mérito, e o mérito ele é construído com duas grandes ações: trabalho e esforço. Então, se você quer disputar uma das 94 vagas ofertadas no concurso do Departamento Penitenciário Nacional do ano de 2020, um concurso de alto nível e altamente concorrido, de caráter nacional, você precisa provar para a vida que você merece. Ou seja, você precisa trabalhar duro e se esforçar bastante para conquistar essa vaga. Basicamente é isso. E o que eu queria falar para vocês ainda, eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Imaginem que vocês são donos de determinada empresa, vocês são chefes de determinada empresa. E essa empresa a gente vai ter dois funcionários, o funcionário A e o funcionário B. Esses dois funcionários, eles estão no mesmo nível, ou seja, eles possuem a mesma qualificação técnica, o mesmo desempenho, são excelentes profissionais. O funcionário A, por sua vez, ele chega no trabalho tranquilo, ele chega no horário, ele não chega atrasado, cumpre as tarefas dele com excelência, bate o horário dele, vai embora para casa e volta no outro dia. E o funcionário B? O funcionário B também chega no trabalho, nunca chegou atrasado, cumpre o horário de trabalho dele, desempenhando as tarefas da melhor maneira possível, assim como o funcionário A. Só que existe um ponto muito específico que vai diferenciar o funcionário B do funcionário A. Esse funcionário B, quando chega no horário, que ele cumpre o horário de trabalho dele, ele vai além. Ele não para, ele continua. Ele trabalha, tem dias que ele trabalha 30 minutos a mais. Às vezes ele trabalha uma hora e meia a mais, 2 horas a mais. O que eu estou querendo dizer? Que diferentemente do funcionário A, o funcionário B, ele está disposto a entregar além daquilo que é previsto. Ele vai muito além do limite. Ele supera expectativas. Esse é o funcionário B. Agora se coloque na seguinte situação, você como chefe, que você era o chefe, você tem que promover um desses dois funcionários, ou o funcionário A ou o funcionário B. Você tem que garantir uma promoção para eles, ou seja, ele tem que evoluir no trabalho. Quem que você vai promover? O funcionário A ou o funcionário B? Eu tenho certeza absoluta que você vai promover o funcionário B. E sim, é o funcionário B que a gente tem que promover. Professor, por que o funcionário B se eles têm o mesmo nível técnico, o mesmo profissionalismo? Porque o funcionário B merece. E por que ele merece? Porque ele não se limita, ele vai além, ele se esforça além do que é previsto. Por isso que ele merece merecimento, trabalho e esforço. E isso a gente replica para o mundo de concurso público. É da mesma maneira. Só que eu quero te dizer um outro ponto. Sabe esse funcionário B que a gente está falando? Pois é, ele não é nenhuma pessoa especial. Pelo contrário, ele é uma pessoa comum, ele é uma pessoa normal. O funcionário B, ele tem família em casa, ele tem filhos. O funcionário B, ele tem conta para pagar e ele está endividado. O funcionário B, ele também tem problema de saúde. Além disso, o funcionário B tem familiares que estão debilitados e dependem dos cuidados permanentemente, pessoas deficientes e por aí. O funcionário B, ele também sente medo.
O funcionário B ele sente vontade de chorar, de gritar, de correr, de fugir, de desistir todos os dias. O funcionário B também tem problemas emocionais. O funcionário B ele é comum, ele é normal, não tem nada de especial nele. A única diferença é que ele não se limita e ele não para por conta das dificuldades da vida. Ele supera, ele vai além. Apesar das dificuldades, o funcionário B ele não entrega 100%. Ele entrega 110, 120, 130 e se for necessário ele vai entregar o dobro, 200% da capacidade dele. Isso é que a gente tem que fazer no concurso público porque é da mesma maneira. Funcionário A e funcionário B, você tem que decidir quem que você vai ser, o funcionário A ou o funcionário B. Hein? Quem que você acha que merece mais aprovação no concurso do Departamento Penitenciário 2020? O funcionário A ou o funcionário B? Eu tenho certeza que é um funcionário B porque ele se dedica mais. Então este é o momento de você decidir na sua vida quem que você vai ser nessa história. Esse chegou agora exatamente o momento em que você não tem que entregar mais 100% da capacidade, você tem que ir além. Chegou a hora de você entregar os seus 110, 120, 130 e se for preciso você vai entregar o dobro, você vai entregar 200% da sua capacidade. Show de bola? E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso, eu sei exatamente como funciona. Eu sei que eu estou falando com pessoas aí do outro lado, eu estou falando com pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que enfrentam problemas e dificuldades da vida todos os dias. E se a gente for parar para contabilizar e viabilizar, são inúmeras dificuldades que a gente não consegue mensurar. Isso varia de pessoa para pessoa. E, eu sei que aí do outro lado tem pessoas que passam o dia inteiro trabalhando e não tem todo o tempo para estudar, aí chega em casa cansada. Eu sei que existem pais e mães de família que têm que trabalhar e ainda tem que estudar para mudar de vida e olha para o lado e enxerga a responsabilidade de uma família, a responsabilidade que é ter filhos. E isso interfere nos estudos. Eu sei aí que tem um bocado de gente passando por problema financeiro que está endividado, eu sei que tem gente que está desempregada. Eu sei também que tem gente que está com problema emocional, que talvez às vezes tem várias condições na vida, mas está com problema emocional. Talvez, neste exato momento, você acabou de passar por um término de relacionamento. Você tinha uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, vocês acabaram se separando, terminando. Isso afeta emocionalmente e interfere nos seus estudos. Eu entendo que tem pessoas que passam por essa situação, como eu conheço alunos que estão aí me assistindo, que existem familiares que estão numa cama, debilitado, que dependem de cuidados 24 horas por dia. Eu conheço, eu vi. Eu sei que a realidade aí é completamente diferente. Então eu não vou chegar aqui e falar para você simplesmente, senta e estuda e não sei o quê. Não, não é assim. A gente precisa trabalhar um outro aspecto muito importante que é a nossa mentalidade. Antes de começar a executar, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso ter uma mentalidade forte, uma mentalidade voltada para o sucesso. Porque se o meu psicológico não está forte, o trabalho que eu vou desempenhar não vai ser suficiente para sustentar a batalha da vida. Então eu preciso ter, primeiro ponto, eu preciso ter um psicológico forte, um psicológico inabalado, que eu denomino de mente de tigre baseado na alta confiança. Você quer, você pode, você é capaz, então vai alcançar. Show de bola? Mas o que eu estou falando para você é que eu entendo a realidade que está aí do outro lado e as inúmeras dificuldades que a gente tem. Só que eu vou falar o seguinte, dificuldade todo mundo tem. Só que nesse momento que abriu o edital, a gente precisa respirar um pouco, olhar para a vida da gente e entender que se você não começar a trabalhar, se esforçar com responsabilidade e disciplina, essas dificuldades vão continuar existindo na sua vida e a gente não vai conseguir superar elas. Portanto, este é o momento que você tem que ter responsabilidade perante aos seus estudos, perante aos seus objetivos. E diante de tudo isso que eu acabei de falar, dessas dificuldades que a gente enfrenta na vida, desse momento do edital do DEPEN que acabou de abrir e a gente ainda está vivendo uma crise no mundo todo, com uma instabilidade que a gente não sabe quando vai acabar, o que acontece? Acontece uma reação muito natural no organismo da gente, denominada medo. Então eu sei o que você está aí sentindo, é medo e insegurança, porque eu também estou. Eu sou igual a você, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal. Eu também sinto medo, eu estou sentindo medo nesse exato momento, eu também fico eufórico, eu também estou me sentindo inseguro e instável. Tudo bem, só que o que acontece quando o ser humano sente medo? Duas reações possíveis podem acontecer quando nós sentimos medo. Qual que é a primeira?
quando nós nos deparamos com determinada ameaça, uma situação que gera risco para a gente e gera um medo dentro da gente, a primeira coisa que pode acontecer é paralisação. O ser humano ele paralisa e não consegue sair do lugar, ele fica sem reação. Essa é a primeira hipótese. E qual é a segunda possibilidade que acontece? Bem, uma pessoa que sente medo, ou ela fica paralisada, ou então ela corre, foge, porque liga o senso de sobrevivência e ela começa a correr, ela começa a fugir. Portanto, quando nós sentimos medo, nós temos essas duas opções. Entretanto, meus futuros e futuras policiais, vocês escolheram um caminho. Que caminho é esse? Se tornar policial, pertencer a uma instituição policial. E eu vou falar como que é o policial. O policial, ele lida diariamente com o medo. Diariamente o policial ele está lidando com o medo. Só que diferente das outras pessoas, ele não tem duas opções. Ele tem simplesmente uma única opção. E eu vou falar, essa única opção não é ficar parado e tampouco vai ser recuar. A única opção que é dada a um policial é simplesmente enfrentar. E quando o policial enfrenta o seu medo e enfrenta o perigo por um propósito maior, que é o quê? Proteger e salvar vidas, ele está provando para a vida que ele merece. Ele merece a farda que ele está usando, ele merece o distintivo que ele está carregando no peito e ele merece sim pertencer àquela instituição policial da qual ele faz parte. E é justamente nisso. O caminho que você escolheu é o quê? Ser aprovado em uma instituição policial. Então está na hora de você provar que você merece pertencer, que você merece entrar no Departamento Penitenciário Nacional, que você vai desempenhar a sua função na área de segurança pública da melhor maneira possível. Porque merecimento é dedicação, trabalho e esforço em busca de um objetivo, independentemente das dificuldades da vida. Então chegou o momento de respirar e a gente vai superar junto todas essas barreiras. É por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar, para poder te orientar, para que nós juntos, a gente consiga superar todas as suas dificuldades, todas as suas frustrações, todas as suas limitações mentais e a todas as suas barreiras da sua vida. O esforço é seu. O trabalho quem vai desempenhar é você. Mas eu quero poder te orientar para ver se a gente consegue minimizar todo esse processo, tudo bem? E é justamente por isso que eu resolvi criar um projeto. Que projeto é esse? É um projeto que eu denomino de Protocolo Reclusão. Professor, o que é o protocolo reclusão? Bem, protocolo, por que protocolo reclusão? Protocolo, por que protocolo? Protocolo simplesmente porque o que eu vou estar disponibilizando para vocês é um conjunto, é um passo a passo, um conjunto de regras e orientações a serem seguidas. Por isso protocolo. E por que reclusão? Porque esse conjunto de regras e esse conjunto de orientações, elas são destinados para o concurso do DEPEN 2020. Ou seja, aonde que você vai trabalhar? Em presídios federais. E presídios federais atuam em regime fechado, ou seja, em regime de reclusão. Por isso o protocolo reclusão, porque aqui a gente também vai trabalhar em regime fechado. A gente vai trabalhar em reclusão. Só que aqui a gente vai trabalhar em reclusão com a sua preparação, com a sua aprovação. Show? Então vamos comigo, galera. E justamente para dar início a essa série de vídeos que eu denomino de protocolo reclusão, que é a melhor orientação, tentar ajudar você a ter uma ótima preparação certa, direta, objetiva para o concurso do DEPEN. Hoje eu quero falar de um ponto muito importante que eu preparei para vocês aqui. É como estudar, como que a gente deve se preparar e estudar para o concurso do DEPEN, porque eu sei que aí do outro lado você está com inúmeras dúvidas. Meu Deus, é muita disciplina, e veio isso, e veio aquilo, o que eu devo fazer, o que eu devo priorizar, o que eu estudo, o que eu não estudo, o que eu devo dar atenção, o que eu não devo dar atenção. São muitas perguntas nesse exato momento, só que a gente precisa respirar e ter calma, tudo bem? Hoje a gente vai falar do negócio que eu denomino de mapa da aprovação. O que é o mapa da aprovação? É uma noção geral, é um mapeamento de como deve ser a sua preparação daqui para frente, tudo bem? Posteriormente, a gente vai estar destrinchando esse mapa em vários outros vídeos mais detalhados e vídeos mais específicos sobre cada tópico. Mas agora eu preciso que você tenha uma noção ampla de como que deve ser a sua preparação nesse momento pós-edital. Por isso, bora lá! Mapa da aprovação. Chega aqui comigo. O que eu preparei para você? Protocolo reclusão, como estudar. Vou te ensinar a técnica certa para você não perder tempo. E mais importante, uma técnica com um custo-benefício que minimiza completamente todos os seus gastos. Que a gente consiga reduzir os gastos de maneira mínima. Tudo bem? Então chega aqui comigo.
O mapa da aprovação, como que eu defino esse mapa da aprovação? Eu defini ele em alguns tópicos. Tópicos que você tem que realizar durante sua preparação. Qual que é o primeiro tópico? O primeiro tópico muito importante que você tem que fazer e tem que começar por ele é o quê? Planejamento. Você tem que planejar. Eu já mandei um vídeo para vocês, basicamente, quando ali abriu o edital, falando sobre planejamento. O que vocês têm que fazer no planejamento? A primeira semana, desde que abre o edital, a primeira semana é uma semana que a galera fica doida, não sei o que, etc. Mas calma, você tem que respirar e sustentar. A primeira semana também não é uma semana para você correr atrás dos estudos. Não é para você pegar livro, não sei o que, e começar a estudar que nem doido, não. Como que a gente estuda sem direção? É exatamente isso que eu estou perguntando. Como que eu vou começar a estudar sem direcionamento? Pois é, para que eu inicie a minha etapa de execução, a minha etapa de estudos, eu preciso de uma direção, de uma linha a ser seguida. E como que eu defino essa direção? Através de um bom planejamento. Portanto, na primeira semana, a primeira coisa que você faz é isso. Planejar, você tem que fazer um excelente planejamento. Professor, o que é essa porra de planejamento? Planejamento é isso aqui, ó, definir um objetivo. No nosso caso, qual que é o nosso objetivo? Ser aprovado no concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Esse é um objetivo. Defina um objetivo na sua vida, ser aprovado. Esse é o seu objetivo. Tudo que for fazer na sua vida, defina objetivos. Planejamento, começou, definiu um objetivo, tudo bem. Agora eu preciso, basicamente, alinhar toda a minha vida para me levar para essa direção, para eu poder alcançar o meu objetivo. Ou seja, eu preciso alinhar a minha vida em um único caminho, em um único sentido, que todos os outros aspectos da minha vida me ajudem a alcançar o objetivo que eu determinei para mim. Portanto, eles precisam tudo na minha vida está alinhado em um único caminho, em uma única direção. Essa fase de alinhamento da sua vida, você vai fazer justamente na fase de planejamento. Professor, como que eu alinho a minha vida em uma única direção? Através de quê? Rotina e respeito. Você vai precisar, primeiramente, fazer uma análise da sua vida, uma análise da sua rotina. O que é que eu estou fazendo hoje em dia? Quanto tempo eu tenho disponível para poder estudar e me dedicar rumo ao meu objetivo? Quais são as outras atividades paralelas aos meus estudos que eu desempenho? Será que eu posso abrir mão dessas atividades durante esse momento para poder estar me sobrando mais tempo? Tudo isso são questionamentos que nós precisamos fazer para a gente poder elaborar uma boa rotina. Você precisa fazer uma boa análise da sua vida. O que é o que eu faço? Qual que é o horário que eu acordo? Qual que é o horário que eu dormi? Como que funciona o meu organismo? A minha parte fisiológica, entendeu? Quantas horas por dia, basicamente, eu consigo dormir? Ah, se eu dormir 8 horas por dia, eu acordo bem. Se eu dormir 5... E se eu passar a dormir 5 horas por dia? Será que eu vou ter o mesmo rendimento, a mesma produtividade? Ou será que a minha produtividade vai cair? Essas perguntas a gente tem que serem feitas e a gente faz justamente aqui na fase de planejamento para poder definir a sua rotina. Professor, o que seria essa rotina? Essa rotina, depois que você fizer toda a análise da sua vida, você vai pegar um momento diário, ou seja, um momento do seu dia para você estar destinando buscar o seu objetivo. Portanto, é necessário você destinar um tempo do seu dia para você buscar, ou seja, para você destinar aos estudos propriamente dito. Então você precisa saber quanto tempo você tem livre por dia, quanto tempo livre você tem durante a semana, para você pegar e decidir, bem, esse horário X do dia eu vou destinar aos meus estudos. Isso é criar uma rotina e você só consegue criar uma rotina fazendo um planejamento, analisando a sua vida. E tudo isso tem que ser feito agora, nessa primeira semana. Então corre, respira um pouco, olha para a sua vida, o que é que eu faço durante o dia, o que é que eu posso estar abrindo mão, estar deixando de lado, entendeu? Ah, eu faço, sei lá. Se bem que agora, nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, está basicamente todo mundo em casa e as atividades reduziram. Portanto, falta de tempo não é desculpa, você tem tempo de sobra. Aproveita porque a oportunidade bater na sua porta. Prove que você merece. Então, vem cá comigo. Rotina. Definiu sua rotina? Show. Então, eu vou estudar de manhã, ou eu vou estudar de tarde, ou eu vou estudar de noite. Ou eu vou estudar manhã, tarde e noite. Não importa. Cada um cria a sua própria rotina. Aí é um ponto que eu quero falar, planejamento. Tem muita gente que me pergunta, mas eu não sei fazer planejamento. Faz um planejamento para mim. Eu não posso fazer planejamento para os outros. Por que eu não posso? Planejamento é individual. Planejamento é individual. Cada um faz o seu, porque isso aqui varia muito. Varia muito da vida da pessoa.
para eu poder fazer um planejamento, eu tenho que saber exatamente a vida da pessoa, como que é a vida da pessoa. E só quem sabe é ela mesma. Quem sabe as atividades que ela executa é ela mesma. Existem pessoas que trabalham, existem pessoas que têm o tempo livre inteiro durante o dia, isso varia. Existem pessoas que têm outros compromissos, existem mães que têm 2, 3 filhos, tudo isso influencia. Mas você tem que analisar, poxa, no meu dia, quanto tempo eu posso dedicar para os estudos? O que eu posso estar abrindo mão para poder sobrar mais tempo para os meus estudos? Isso aqui a gente faz na fase de planejamento, para poder definir sua rotina. Então, determinado horário do dia, eu vou estudar. Beleza, definiu sua rotina. Aí vem o respeito. Professor, o que é esse respeito? Respeito. O que seria respeito? Respeitar o quê? Respeitar a rotina. Você não estabeleceu uma rotina? Dia X, horário X, eu estudo tanto? Pois é, então respeite a rotina que foi estabelecida. Tenha disciplina, respeite sua rotina. Se você estabeleceu que vai estudar toda noite, estude toda noite. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, mas sustente e mantém. Estuda toda noite. Se você falou que vai acordar cedo todos os dias de manhã para estudar todas as manhãs, acorde cedo todos os dias e estude todas as manhãs. Deixe o mundo pode acabar, mas acorde e cumpra sua rotina. Bata a sua rotina. Não adianta definir isso aqui, não adianta fazer planejamento se você não respeita a porra da rotina. Professor, calma aí, professor, você tá puto? Não, não tô puto não. Por que você tá falando palavrão, professor? Não é palavrão não. Uma coisa que você tem que colocar em mente. Policial não fala palavrão. Eu falo porra o tempo todo. Policial tem que falar porra. Porra, não sei o que, é porra. Pá. Policial fala porra, é porra. Fala porra, entendeu? E outra, coloca na sua mente. Policial não fala palavrão. Quem fala palavrão é vagabundo. Policial fala jargão policial. Então, porra não é palavrão, porra é jargão policial. Show de bola? Então, caramba, estabeleceu a rotina, não adianta nada se você não respeitar. Lembra, responsabilidade com o que você escolheu para sua vida. Se você escolheu um caminho, um objetivo, tenha responsabilidade. Respeite a rotina, tudo bem? Então o primeiro ponto que você tem que fazer é justamente isso, um planejamento, avaliar a sua vida como um todo, as suas atividades, o que você faz, avaliar o seu tempo para você construir uma rotina. Bem, todos os dias em determinado horário eu vou dedicar aos meus estudos. Bem, eu tenho essa outra atividade, mas eu acho que ela não é tão importante nesse momento, eu posso estar abrindo mão e dedicando aos meus estudos. E aí vem um outro ponto muito importante, ainda dentro de planejamento, que eu gostaria de falar com vocês, que é basicamente o seguinte. Às vezes as pessoas reclamam, mas eu tenho pouco tempo para estudar. Às vezes não me sobra tempo. Poxa, hoje eu só estudei 2 horas. É que a gente não tem uma noção do todo, mas se você parar para pensar, você tem 24 horas do dia, entendeu? E a única coisa que você precisa é saber administrar o seu tempo da maneira correta. Às vezes a gente perde tempo com tanta coisa inútil, com tanta coisa fútil, que o tempo vai embora. Perde tanto tempo na porra do Instagram, perde tanto tempo na porra do WhatsApp, tanto tempo, sei lá, vendo besteira no YouTube, ou tem gente que para assistir televisão. Cara, faz uns 3, 4 anos, 5 anos da minha vida que eu não assisto mais televisão. Desde que eu comecei a estudar para concurso público, eu não assisto mais televisão. Não tem como. Eu não perco tempo com essas besteiras. E você também não. Se você parar para pensar, se você parar para calcular a quantidade de horas que você passa utilizando o celular, utilizando diversos aplicativos de rede social, você vai se espantar. Você vai ver que no final do dia você passou 3, 4 horas, quem sabe até mesmo 5 horas só usando rede social. É incrível. Quer dizer, incrível não. É espantoso. É espantoso isso. Entendeu? Então, se você parar para avaliar um pouco e souber administrar melhor o seu tempo, você vai ver que mesmo que você tenha tarefas para fazer durante o dia, como por exemplo trabalhar e cuidar da família, sobra sim horas para você destinar aos seus estudos. Vai sobrar. Você só precisa olhar para você mesmo, para a sua vida, para a sua rotina, agir com responsabilidade e passar a utilizar o tempo disponível do seu dia da melhor maneira possível. Responsabilidade com a gestão do tempo. Show? Isso é planejar, é o primeiro ponto. Tranquilo? Fechamos o planejamento. O que a gente faz? Professor, peraí, acabou o planejamento? É só isso? É só isso, é isso que é planejar. Bem, só que sim, calma, a gente vai fazer um vídeo tranquilo onde a gente vai destrinchar um planejamento. Eu vou te dar, não é que eu vou montar um planejamento para você, mas eu vou dar algumas orientações básicas de como você faz um bom planejamento, como você deve construir um bom planejamento, um passo a passo, algumas orientações. Olha, não estou construindo seu planejamento, quem constrói planejamento é você, porque planejamento é individual, mas eu vou passar algumas orientações em um outro vídeo como que a gente constrói um bom planejamento. Depois do planejamento, ainda na primeira semana,
A gente ainda está na primeira semana do edital. Na primeira semana. O que a gente vai? A gente vai para o segundo ponto. Que é o segundo ponto? O segundo ponto é organização. Organização. O que é organização, professor? Coloquei aqui, ó. Organização, concurso público quando abre edital. O que é organização? Separar as armas. O que é separar as armas? Imagine o seguinte, você vai para a guerra. Você está indo para a guerra. Se você tiver ouvido latim de cachorro aí, tolera, sustenta, releva, tranquilo? A gente está gravando de casa mesmo, negócio de pandemia, coronavírus, é tudo no home office, tudo em casa, a gente grava de casa mesmo. Show? Mas o que é a organização? Separar as armas para a guerra. Quando você vai para uma guerra, imagina que você vai... Não, guerra não, melhor. Imagina que você já é policial, já está dentro da instituição policial, aí você vai para uma operação policial. O que você vai fazer nessa operação policial? Você não vai combater o crime, você não vai pegar um bandido, você não vai cumprir um mandado de busca e apreensão, você não vai entrar numa casa desconhecida para buscar a porra do traficante? Vai! E aí? Você precisa entrar equipado, armado e equipado para pegar o vagabundo. Você precisa ir lá, escolher o seu armamento, qual arma que você vai utilizar, como que você vai se proteger, qual colete você vai utilizar, se você vai utilizar um colete mais leve, um colete mais pesado, um colete mais tático. Qual armamento? Será que você vai utilizar um armamento longo, um armamento mais curto? Será que você vai de pistola, arma pesada que é a 12? Você tem que escolher o seu armamento, porque para cada situação a gente vai precisar de uma estratégia específica. Então aqui na organização é justamente isso, separar o seu armamento. Professor, o que é o armamento no mundo de concurso público nesse momento do edital? São os seus materiais. Os seus materiais são justamente o seu armamento, são as suas armas que você vai utilizar nessa batalha, nessa guerra que você vai enfrentar daqui nos próximos 4 meses até a data da sua prova. Então, ainda na primeira semana é muito importante você fazer essa organização, ou seja, separar os materiais que você tem disponível. Todos os materiais. Anotação de caderno que você tem, arruma seus cadernos tudinho. Ah, professor, no meu edital tem um monte de lei. Começa a separar todas essas leis, baixa todas essas leis, deixa elas todas organizadinhas numa pasta do computador. Se você não gosta de ler lei pela tela digital de um celular ou de um computador, vai logo tratar de imprimir todas essas leis, entendeu? E deixa tudo organizado numa pasta, grampeado, tudo bonitinho. Ver se você tem algum curso disponível, videoaula, etc. Enfim, separar todos os materiais que você tem disponível. Porque depois, na próxima semana, quando você começar a estudar de fé e fato, não tem mais tempo. Não dá para ficar perdendo tempo procurando material X, procurando material ali, não sei o que, não. Você já tem que estar todos os materiais disponíveis. Ah, hoje eu vou estudar tanto, e hoje eu vou estudar essa disciplina aqui, beleza, você já vai direto nos materiais para estudar aquela disciplina. Não dá para poder, hoje eu vou estudar 2 horas de lei de execução penal. Ou hoje eu vou estudar 2 horas de regimento penitenciário. Tá. Aí você chega no seu horário que você estabeleceu para estudar, só que você ainda vai procurar essa lei na internet, você ainda vai procurar esse material porque você não sabe onde está. Porra, vai estar perdendo tempo. Aquele tempo que você já poderia estar aproveitando para estudar, você vai estar perdendo. Portanto, é muito importante a organização nessa primeira semana. Organize e separe os seus materiais, separe as suas armas para a guerra, deixe tudo organizado bonitinho. Aquelas leis inteiras que estão no edital, separa elas e deixa tudo organizado. Show de bola? Uma dica, o professor Ritz está fazendo o BBB do DEPEN, Big Brother Brasil do DEPEN. O que você faz? Lá ele está fazendo o quê? Ele está separando todas as leis dele. Pega o bizu, cola no cara, vai lá e vê como que ele faz para organizar essa lei, como que ele faz para organizar a legislação, como que ele faz para organizar o material dele. É isso que você tem que fazer na primeira semana. Aí eu queria falar, essas armas, esses materiais são os seus recursos disponíveis. Isso aqui é muito importante, recursos disponíveis. Porque às vezes você pode parar para olhar e falar, puta, eu vou começar a estudar. Ah, mas eu não tenho material. Ah, mas eu não tenho curso X. Ah, mas eu não tenho curso Y. Ah, eu queria videoaula, não sei o que, não tenho material. Para de frescura. Não precisa disso não. A gente faz o que tem que fazer com os meios disponíveis. Você tem que concluir os objetivos, você tem que concluir a sua missão com os meios que você tem disponível. Então tem que parar de reclamar, parar de frescura. Não é porque você não tem videoaula, não é porque você não tem o curso de fulano, o curso de ciclano que você não vai estudar. Existem formas e métodos de estudar que você não precisa de nada disso. E na verdade te garantem até um custo zero que você não vai gastar dinheiro. Uma técnica muito simples, que é o que a gente vai falar aqui no próximo bloco, do método de estudo. Ele tem que ser simples, direto e objetivo, e a gente vai ver como que a gente faz essa técnica de estudo. Como que a gente estuda de maneira eficiente, de maneira direta e de maneira objetiva, com o custo-benefício baixo, entendeu?
Cara, na internet a gente tem tudo, basicamente tudo de graça, não precisa ficar quebrando a cabeça não. Nego que ficar reclamando que não tem material, isso é desculpa para não estudar. É desculpa para não estudar. Faça o que tem que ser feito, complete a missão com os recursos que você tem disponível. Imagine só. Não vou colocar no DEPEN, eu também não vou falar de nenhum órgão federal não, vamos pegar órgão estadual. Imagina que você passou no concurso da área policial, Polícia Civil, agora você é policial civil, função maravilhosa, incrível, amo todas as polícias civis, então você se tornou investigador da Polícia Civil e foi lotado lá no interior, passou na Polícia Civil de Rondônia e foi lotado lá no interior. Aí você está lá na delegacia, tranquilo, não tem investimento, não tem estrutura, a viatura está quebrada, porque quebrou a viatura e lá do interior o governo não manda recurso para consertar, e mesmo que tivesse consertado, não tinha combustível, porque acabou o combustível. Acontece? Acontece. Essa é a realidade de muitas polícias no Brasil. Pois é, e você está lá no interior. Aí chega uma mãe desesperada, chorando na delegacia, você está sozinho lá, só está você, não, você e seu amigo. Tem que estar sempre em dois, pode estar sozinho não, tá você e seu amigo. Chega a mãe chorando na delegacia, desesperada, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque o marido da filha dela está ameaçando a filha e está espancando a filha. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para essa mãe desesperada chorando e vai falar, minha senhora, me desculpa, eu não posso ir porque a gente não tem carro. Eu não posso ir porque a viatura está quebrada. Eu não posso ir porque não tem gasolina. Para com essa porra, tu não é policial, tu tem que cumprir a missão com os recursos que não tem disponível. Não tem viatura, não tem gasolina, tá quebrado? Foda-se, vai correndo, vai andando, mas complete a missão da maneira que dá, com o recurso que você tem. Não tem viatura, corre, vai lá e protege o cidadão. É assim que tem que ser feito, o trabalho tem que ser executado. Os estudos também. Ah, eu não tenho um curso top X, eu não tenho um curso top Y. Foda-se, estuda do jeito que dá, com o que você tem disponível. Professor, eu só tenho texto de lei gratuito do Planalto. Então é só com texto de lei que tu vai estudar. Só, entendeu? E não precisa de mais. Show! Isso é organização, separar os materiais. Agora a gente vem entrar na parte melhor. O que é isso aqui? Outro ponto, técnica. Agora, meu parceiro, momento pós-edital. A maneira como você vinha estudando no momento pré-edital, esquece. Muda tudo, muda. Porque agora no momento pós-edital a gente precisa agir com precisão. Nós precisamos ser operacionais, direto, focar. A gente precisa ser direto e objetivo. E como que eu faço para ser direto e objetivo? Sendo simples. Portanto, estude de maneira simples que você vai estar estudando de maneira direta e de maneira objetiva. É necessário estudar com técnica. E essa técnica é o quê? É justamente qual método de estudo você vai utilizar. Professor, qual o melhor método de estudo para estudar neste momento pós-edital? Bem, esse método de estudo que eu vou estar utilizando para você é um método que vai otimizar o seu processo de memorização e vai otimizar o seu tempo. Vai otimizar o processo de memorização e otimizar o seu tempo. Tranquilo? E esse método ele pode muito bem ser aplicado para qualquer aluno, para qualquer pessoa. Um aluno que está começando agora, que está iniciando, dá para ele dar um gás nos estudos? Dá. Acho difícil ele ser aprovado, mas dá para dar um gás nos estudos e ter um alto rendimento, como também o aluno que já está mais experiente, que já tem uma certa bagagem de estudos. Esse método, essa técnica de estudo vai ser aplicada para todo mundo, que é uma técnica rápida, direta, precisa e uma técnica objetiva. Cola comigo, chega aí. Show! E qual que é essa técnica? Vamos lá. Você precisa de um método de estudo que seja simples. Galera, nada de complicar as coisas, seja simples, maior simplicidade possível. Simples e um método que vai otimizar o seu tempo. Professor, como que eu faço para ser simples? Você precisa ser direto e objetivo. Show? Portanto, como que a gente faz para ser simples e otimizar o nosso tempo de estudos? Aqui, você vai ter que dar uma maior atenção para o que eu denomino, que nós denominamos na verdade de estudo ativo, e você vai ter que dar menos atenção para o estudo passivo. Professor, o que é o estudo ativo e o que é o estudo passivo? Pois bem, o estudo passivo é aquela técnica, aquela forma de estudar em que você simplesmente fica ali sentado recebendo informação. Você só recebe, por isso o estudo passivo. Por exemplo, aula presencial e videoaula. Você senta ali e fica 4 horas só recebendo informação do professor. Isso é estudo passivo. Então, agora nesse momento pós-edital, a gente tem que, basicamente, não estou falando que você não vai assistir aula e você não vai assistir videoaula. Não. Mas a gente tem que reduzir ao máximo, buscar reduzir mesmo o nosso estudo passivo. A gente só assiste aula se for realmente de fé e fato necessário.
Se realmente for uma disciplina que eu só consigo aprender com o professor, se eu só consigo aprender assistindo aula, aí a gente vai assistir. Portanto, aulas apenas se necessário. Isso reduz o seu estudo passivo. Por quê? O que a gente falou? A gente não precisa ser direto, objetivo e otimizar o nosso tempo. Por que otimizar o tempo? Porque desde o momento do edital até a data da prova, a gente tem um limite de tempo, e esse tempo é escasso. Portanto, a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Todo tempo que você tiver livre e disponível, não perca tempo com besteira. Não perca tempo com besteira. Otimize ele para você estar utilizando e aproveitando o maior rendimento nos seus estudos. Portanto, o estudo passivo a gente tem que reduzir. Por quê? Porque aula demora. Aula consome muito tempo. E existem certos conteúdos, existem certos assuntos que não é necessário você ficar assistindo aula, porque tem conteúdo que você consegue aprender apenas lendo. E eu vou te falar mais. Pega o bizu, pega a visão. Existe conteúdo que você consegue aprender e dominar sem sequer ler um material, sem sequer ler uma teoria, simplesmente resolvendo questões. Olha só. Olha o tempo que você está ganhando. Imagina só esse conteúdo, imagina só se você tiver que assistir aula, tiver que ler a teoria e não sei o que lá, porra, vai demorar muito. Portanto, tem conteúdo que você, só com as questões você mata. Só com texto de lei, só lendo o texto de lei, você não precisa nem de material, só lendo o texto de lei você aprende. Cara, estudo ativo. Minimiza o estudo passivo, você só vai assistir aula se for imprescindível, se for extremamente necessário. Professor, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Raciocínio lógico matemático. Honestamente falando, tem como a gente aprender matemática só fazendo exercício? Vou chegar aqui e fazer 10 exercícios de determinado assunto de tabela verdade. Tem como você acertar isso aí, ou aprender isso aí, ou aprender o assunto? Não, não tem como. Porque você precisa saber como que faz, você precisa saber a fórmula, você precisa saber a técnica, e para isso você precisa de aula. Pronto, tá aí. Raciocínio lógico matemático, você vai ter que investir no estudo passivo, você tem que assistir aula. Alguns assuntos de informática também eu acho pesado. Português, particularmente, eu também acho que a gente deve assistir aula. Português, raciocínio lógico, informática, essas matérias, foca no estudo passivo. Aí sim eu acho válido assistir aula. Agora, honestamente falando, as disciplinas do bloco 2 e do bloco 3, você não precisa de aula não. Você não precisa de aula. Você não precisa perder seu tempo com aula. Você tem que focar no estudo ativo. E, professor, o que é o estudo ativo? O estudo ativo é quando você deixa de ser uma simples pessoa que recebe informação e passa a ser o atuante. Você passa a ser o protagonista dos seus estudos, porque você começa a agir, você começa a executar, você mesmo vai lá e faz. E o que envolve um estudo ativo? Leitura do texto de lei. Quando você pega uma lei para estudar e faz a leitura do texto de lei, isso está envolvendo o estudo ativo. Quando você pega um PDF, o PDF esquematizado, um PDF bacana, top, direto, objetivo, é o estudo ativo, porque você vai estar praticando a leitura, você está lendo. E de preferência, leia sempre em voz alta, para ajudar o processo de memorização. Outro ponto, e talvez o mais importante, é o que você mais tem que fazer agora, durante esse processo do pós-edital, ainda no estudo ativo, resolução de questões. Quando você está resolvendo questões, você está vendo teoria também, porque muitas questões te ensinam, muitas questões trazem conceitos. Então, estudo através das questões é o estudo ativo. Então, é isso que você tem que investir. Mais estudo ativo e menos estudo passivo. Aulas apenas se necessário. Foque em leitura do texto de lei, muita leitura do texto de lei. Vão lá, PDF, se você tiver um bom PDF esquematizado, bacana, e resolução de questões. Só quero te fazer uma boa orientação em relação ao PDF. Cuidado. Por quê? Existem por aí PDF no mercado em que às vezes tem um assunto que você consegue estudar em, 10 minutos, rapidinho ali. 5 páginas do PDF era suficiente. Aí os vagabundos me liberam um PDF de 75 páginas, de 80 páginas, de um assunto que eu matava em 10 páginas. Aí tá de sacanagem. Em vez de ajudar, só tá, fudendo o meu tempo todinho. Então não dá. PDF esquematizado é bom, mas você tem que ter cuidado com qual PDF você está utilizando. O PDF esquematizado tem que seguir essa mesma teoria, essa mesma linha. Ele tem que ser simples, direto, ele tem que ser objetivo. Mas show? Essa é a técnica que você tem que utilizar nessa fase pós-edital. Esse é o método de estudo. Um método que seja simples, direto, objetivo e que vai otimizar o seu tempo. Como que eu faço isso? Menos estudo passivo, ou seja, menos aulas, e mais o estudo ativo, onde você se torna um protagonista e começa a agir e começa a executar. Por que isso?
Porque quando você começa a fazer, quando você de fato coloca a mão na massa, lendo leitura, lendo texto de lei, fazendo resumo da lei também é estudo ativo, e você tem que fazer uma boa esquematização do texto de lei, resolvendo questões, tudo isso você está executando, você está fazendo. E quando você executa, quando você faz, acelera o seu processo de aprendizagem e o seu processo de memorização. Enquanto você fica ali só recebendo informação, o conteúdo ele demora muito mais para ficar massificado, sólido aqui dentro da nossa memória de longo prazo. Então, o estudo ativo, ele otimiza a minha memorização. Então, se você quer ter uma memorização mais rápida, se você quer aprender o conteúdo de maneira mais rápida, ou seja, otimizar o seu tempo de aprendizado, foca no estudo ativo. Show? Então, isso é estudar com técnica. Além disso, a gente vai ter o quê, professor? Além disso, nós temos disciplina. Porque não adianta nada você planejar, definir uma rotina, organizar suas armas, ou seja, separar os seus materiais. Não adianta você implementar uma técnica bacana que vai otimizar o seu tempo se você não tiver disciplina. Não, daqui até a data da prova é muito necessário disciplina. Você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que sustentar, você tem que manter a postura. Tá doendo? Foda-se, continua. Tá sofrendo? Foda-se, continua. O mundo tá acabando? Foda-se, continua. Disciplina. Você tem que fazer todo esse processo todos os dias até a data da prova. Até a data da prova. Professor, tudo bem. Só que aí eu vou passar o biso certo. Eu entendo que nós somos seres humanos. E seres humanos, pelo processo natural do nosso cérebro, a gente evita a dor e a gente prefere o prazer. Então, a nossa vida inteira, a gente sempre busca o que é confortável pra gente e a gente evita o que nos causa dor, o que nos causa sofrimento. Aí eu vou te perguntar. Trabalhar duro, se esforçar, estudar pra caramba, isso é prazeroso? Não, isso é chato pra cacete. Chato pra porra, o que a gente quer? Quer curtir, quer relaxar, quer deitar, quer namorar pelado, assistir um Netflix, se comer um monte de porcaria, ficar jogando videogame, joguinho, assistir, enfim, tudo que for confortável para o ser humano, ele vai sentir vontade e vai querer fazer. Aquilo que demanda um esforço, ou seja, que demanda um gasto de energia, o ser humano vai evitar fazer. E estudar é chato, estudar gasta energia, estudar cansa, é um esforço. Portanto, é aí que acontece o grande problema. A quebra da disciplina, a quebra da rotina. Chega a determinado dia que você vai estar tão cansado, você vai falar, porra, não, estudei pra porra nessa semana, tô cansado, hoje eu não vou estudar não, hoje eu vou só tirar o dia, é o dia do lixo dos estudos, o dia do lixo dos estudos. Hoje eu vou tirar o dia para assistir todas as séries do Netflix, para comer o que eu quiser, para fazer o que eu quiser, enfim, hoje eu não vou estudar nada. Para com esse pensamento, que é pensamento de fracassado. Mas eu entendo porque o ser humano é normal. O ser humano, isso é natural do ser humano. Então vamos lá. Como que eu faço para ter uma boa disciplina? Como que eu faço para corrigir essa falha natural do ser humano? Simples. Você precisa colocar em equilíbrio duas coisas: dever e desejo. Professor, o que é o dever? O dever é isso que você tem que fazer. É a sua missão. Todos os dias você tem que estudar. Isso é um dever. E dever, ele gera um hormônio no nosso corpo, que é o cortisol. E o cortisol gera o quê? Gera estresse. Então, se você só focar nos estudos, só nos estudos o tempo todo, vai te gerar um estresse. Isso não é bom para os estudos. Mas, por outro lado, eu tenho o desejo. O que é o desejo? É a vontade de ficar tranquilo. É a vontade de relaxar, ficar de boa, entendeu? É assistir o Netflix, namorar pelado, descansar, ficar deitado, dormir até o sol entrar na bunda. Isso aqui é desejo. Tudo bem? Isso aqui libera determinados hormônios no corpo da gente. Libera, por exemplo, serotonina, endorfina. Você fica tranquilo, relaxado, você fica até feliz, confortável. Você fica na sua zona de conforto. Portanto, é muito importante para que eu tenha uma disciplina e eu não quebre a minha rotina e os meus estudos, eu preciso estabelecer um equilíbrio entre dever e desejo. Como que eu estabeleço um equilíbrio entre dever e desejo? Então, vamos lá. Eu sou do seguinte ponto de vista. Tem que se fuder de estudar? Tem que se fuder de estudar. Tem que estudar até sair sangue do olho. Concordo. Nesse momento, pós-edital tem que ser desse jeito. Como eu falei no início do vídeo. A pegada agora é outra. Tem que se fuder de estudar e estuda até sair sangue do olho. Porém, não adianta nada eu simplesmente ficar estudando, gerar cortisol que vai me gerar estresse e vai fuder tudo. E eu não vou aprender nada. Portanto, eu preciso gerar esse equilíbrio. Estude.
Então, a dica que eu dou, se durante o dia você estabeleceu para estudar 4 horas, hoje eu vou estudar 4 horas, não precisa estudar 4 horas seguidas, vou sentar aqui, e 4 horas seguidas. Não, estuda 1 hora, descansa, vai fazer alguma outra coisa para relaxar a sua mente, entendeu? Nem que seja por 15 minutos, acho que 15 minutos é um tempo suficiente, é um tempo viável. Estudou 1 hora, descansa 15 minutos, faz alguma coisa, dá uma relaxada, vai ver um vídeo no YouTube, um vídeo de humor para dar uma risada. Ouve uma música foda, uma música operacional, uma música que te motiva a querer vencer na vida, querer dar o seu melhor, querer dar aquele gás. Faz alguma coisa, vai fazer um lanche, vai dar uma esticada, uma alongada, mas respira, tira 15 minutinhos para respirar. Não precisa estudar direto, porra. Hoje é domingo, eu tenho um domingo inteiro livre, não faço nada. Vou estudar 12 horas seguidas. Para com essa porra que tu não vai estudar 12 horas seguidas, não. Durante o dia, tu pode até estudar 12 horas. Mas estuda com estratégia, fazendo um equilíbrio entre o dever e o desejo. Como que é esse equilíbrio entre o dever e o desejo? A gente vai pegar e vai dividir os nossos estudos em pequenas metas. Por exemplo, se você tem que estudar 4 horas durante aquele dia, divida em pequenas metas. Primeira meta é estudar 1 hora. A segunda meta é estudar mais 1 hora. Terceira meta é estudar mais 1 hora. E a quarta meta é estudar mais 1 hora. A cada meta, você estabelece uma recompensa para você mesmo. Bom, se eu estudar 1 hora, vou me conceder 15 minutinhos ou 30 minutinhos de descanso para eu fazer alguma coisa. Bom, estudei mais 1 hora. Porra, então agora vou tirar mais 15 minutinhos, 30 minutinhos para descansar e fazer alguma outra coisa que eu tenho vontade de fazer. Ouvir uma música, ver um vídeo engraçado no YouTube, dar uma respirada, conversar com alguém, conversar com a sua esposa, seu marido, namorar pelado durante 30 minutos. 30 minutos, pelo amor de Deus. Se você for namorar pelado, namore só por 30 minutos, 15 minutos ali, uma rapidinha. Não perca muito tempo não, que você tem que cumprir as outras metas. Então, quando você começa a estabelecer isso, fazer essa mescla, você coloca um equilíbrio entre o dever e o desejo. E aí o seu estudo não começa a ficar tão maçante, o seu estudo não começa a ficar tão cansativo. E aí você consegue respirar, você consegue ficar mais tranquilo e diminui a sensação de estresse nos estudos. Porra, pra que essa porra de estudar 4 horas? Outra coisa, ser humano, ele só consegue se manter concentrado e ter uma alta produtividade de retenção de informações até 1 hora. Depois de 1 hora, essa produtividade começa a cair. Por isso a necessidade de você estabelecer metas de desejo, não, recompensas de desejo, a cada 1 hora de estudo. Estudou 1 hora, dá uma pausa, vai fazer alguma coisa. Porque depois de 1 hora, seu cérebro não vai assimilar mais nada. Aí você retoma, faz alguma coisa, aí você retoma nos estudos e aquela 1 hora começa a contar de novo. Completou, volta, dá uma relaxada, aí vem e estuda de novo. Você estabelece um equilíbrio e isso te permite manter a disciplina porque faz com que seu estudo seja muito menos estressante, menos cansativo. Além disso, professor, estou vendo uma pressão aí, hein? Além disso, a gente precisa de um pouquinho de pressão. Sabe um ponto muito importante que faz com que nós estudemos, não sei, todos os dias? Pressão. A gente precisa de um pouquinho de pressão na vida da gente. Tem que ter pressão a porra. Pro bagulho andar tem que ter pressão. O que é essa pressão, professor? É a pressão da vida. Isso daqui é a pressão da vida. Sempre que você for falhar nos seus estudos, sempre que você for sentir vontade de desistir, uma sensação de desânimo, de cansaço, lembra da pressão da vida. E o que é a pressão da vida? São todas as dificuldades que você está enfrentando. Todas as dificuldades que você está enfrentando. Lembre de todas as humilhações que você já passou ou que você passa. Lembra da falta de dinheiro. Lembra das contas que tem que pagar. Lembra dos problemas de saúde. Porra, imagina você que tem filho. Imagina você que tem filho aí. Imagina se seu filho quebra um braço. Imagina se seu filho adoece. E vocês têm que ir para a porra de um hospital público com atendimento péssimo que às vezes o médico nem olha na sua cara direito e nem atende direito. Entendeu? Então, essa pressão da vida, ela é muito importante para que a gente mantenha a disciplina e o foco nos nossos estudos. Lembre-se da dificuldade que você está passando hoje. E é por isso que você está se esforçando. É por isso que você está se fudendo de estudar. Para poder mudar essa realidade, para poder diminuir essa pressão, para poder mudar de vida e tudo melhorar. Para você ir no supermercado e comprar o que você quiser. Para você ir jantar e comer. Porra, eu tô com vontade de comer no restaurante caro. Vai porque tu tem dinheiro. Então, trabalhe, estude para mudar de vida. Lembra das dificuldades, das situações humilhantes que você está passando hoje na atualidade para você mudar.
entendeu? Lembra da sua família, da responsabilidade que você tem. Você que é mãe, você que é pai, lembra dos seus filhos. Pensa nos seus filhos, essa pressão. Filho dá pressão na gente mesmo. Lembra e começa a imaginar também no futuro, quando você tiver um resultado positivo, o tanto de orgulho que esse filho vai sentir ao ter um pai policial, ao ter uma mãe policial, vestindo ali aquela roupa preta, indo fardado de manhã cedo trabalhar. Você já é o herói do seu filho, você já é a heroína do seu filho. Só que, quando você estiver fardada, armado, indo trabalhar, você vai ser o, sei lá, o herói top 1 das galáxias para ele. Então essa pressão da vida, relembrar da realidade das dificuldades que nós estamos passando, é muito importante para que eu mantenha essa constância da disciplina. Então como que eu mantenho essa disciplina, professor? Um equilíbrio entre dever e desejo, da maneira como eu expliquei, e sempre que der essa sensação de desânimo, fracasso, vontade de querer parar, para não. Lembra da realidade que você está passando hoje e lembra que você pode mudar de vida, que você pode alcançar tudo que você quer na sua vida, só que depende só de você. Lembra que tudo isso que você está fazendo e esse esforço, esse cansaço, é justamente por causa da pressão que a vida está te dando. Só para finalizar esse ponto, basicamente o seguinte, muito importante, pressão que a vida está te dando. É assim, se o diabo sussurrar no seu ouvido, falando que você não é forte para aguentar a tempestade, o que você faz? Você olha para o diabo e sussurra de volta no ouvido dele: eu sou a tempestade. Então vem comigo, chega aí. Beleza, já foi planejamento, organização, a técnica de estudo, disciplina, a gente precisa do que mais? Você vai precisar, e agora, galera, muita atenção. Eu falei no início do vídeo que esse vídeo ia ser longo. Eu disse, mas não tem problema, tem que ser longo mesmo. A gente precisa ter esse bate-papo inicial aqui para você conseguir andar pelo menos nessa primeira semana e conseguir ficar um pouco mais tranquilo. Agora a gente vai entrar na parte mais importante da preparação no pós-edital. Aqui é o bizu de ouro. Pouquíssimas pessoas fazem. E eu vou te falar, se não fizer esse outro ponto que a gente vai entrar aqui, não tem como ser aprovado. Não tem como ser aprovado se não fizer isso aqui. Para ser aprovado, tem que fazer tudo isso aqui, só que sem essa outra parte aqui, não vai. Professor, o que é isso aqui? Controle. Sabe tudo isso, todo esse processo que você está fazendo aí em cima, é o estudo propriamente dito. Só que nada adianta você estar estudando tudo isso aqui, estar se matando, se fudendo de estudar, se você não tiver controle, ou seja, se você não estiver controlando os seus resultados. Os seus resultados semanais, eles precisam ser controlados. Professor, o que é esse controle? O controle é você fazer uma autoavaliação do seu desempenho, é você fazer uma autoavaliação dos seus estudos. Por que isso? Porque por meio dessa autoavaliação, você vai conseguir identificar pontos fortes e você vai conseguir identificar pontos fracos na sua preparação. Então você para um pouco todo final de semana, todo domingo, na verdade isso daqui tem que ser feito todo domingo. Esse controle, essa autoavaliação, ela é feita todos os domingos. Então, todo domingo, você senta e faz uma autoavaliação dos seus estudos, porque aí você vai estar identificando pontos fortes da sua preparação e pontos fracos. Professor, o que seriam pontos fortes? Existem aquelas disciplinas que você tem uma melhor aptidão, que você domina, que você é top. Professor, eu domino o direito constitucional. Isso é um ponto forte. Professor, eu sou péssimo em raciocínio lógico. Isso é um ponto fraco. Além disso, dentro de cada disciplina você vai conseguir também identificar pontos fortes e pontos fracos. Dentro de uma disciplina existem aqueles assuntos que você domina mais, enquanto existem aqueles outros assuntos que você tem uma maior dificuldade, pontos fortes e pontos fracos. É muito necessário fazer essa autoavaliação para poder identificar esses caracteres, porque a partir dessa identificação, o que eu vou estabelecer? Eu vou conseguir estabelecer uma estratégia de correção. Estratégia de correção. Professor, o que é essa estratégia de correção? Eu identifiquei quais são os meus pontos fortes, identifiquei quais são os meus pontos fracos. Agora eu vou buscar corrigir os meus pontos fracos. Eu vou trabalhar para corrigir as minhas falhas. Se eu não sou bom em raciocínio lógico, o que eu tenho que estudar durante a semana? Raciocínio lógico. Se eu não estou indo bem em português, o que eu tenho que buscar focar durante a semana? Português. Se eu não estou indo bem em informática, o que eu devo estudar durante a semana? Informática. Você que tem que começar a trabalhar para corrigir os seus pontos fracos, para corrigir as suas falhas. Isso é o que? Estratégia de correção.
é a estratégia de correção. Então, primeiro eu faço uma autoavaliação para identificar quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E essa autoavaliação a gente faz todos os domingos, porque ela tem que ser feita todas as semanas. A partir dessa identificação, eu adoto uma estratégia de correção para poder corrigir as minhas falhas. Professor, tudo bem, como que eu faço essa autoavaliação? Como que eu identifico? Muito importante, você vai fazer essa autoavaliação com a ferramenta mais importante do momento pós-edital. A ferramenta mais importante do momento pós-edital. Professor, qual que é? Simulado. Através de simulados é que você vai conseguir identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos e conseguir conseguir estabelecer qual que é a melhor estratégia para corrigir as suas falhas. Então, pessoal, é justamente isso aqui que eu quero falar para vocês. Esse é o ponto mais importante. Professor, de tudo isso aí que o senhor acabou de falar, essa porra toda que tá demorando pra caramba, eu já tô de saco cheio, isso aqui é o mais importante. É isso aqui que vale mais. É isso aqui que dá um diferencial da porra na preparação do pós-edital. É essa questão de fazer simulados todos os finais de semana. Sábado você faz simulado e no domingo você corrige o seu simulado, você estuda o seu simulado e identifica quais foram os seus pontos fortes, quais foram os seus pontos fracos. A partir daí você estabelece a sua estratégia de correção. E essa estratégia de correção vai interferir diretamente aonde? Na sua rotina. Por quê? Porque lá na rotina você estabeleceu, você definiu quais matérias você ia estudar. Toda semana você tem que montar a sua rotina. Toda semana você tem que definir quais matérias você vai estudar, quais matérias você vai dar atenção. E como que você faz essa definição? Como você define quais matérias você vai estudar durante a semana? Através de uma estratégia. E essa estratégia vai ser baseada nessa autoavaliação. Porque se eu estou fraco em raciocínio lógico, se eu não estou indo bem em direito penal, se eu não estou indo bem em leis especiais, se eu estou falhando em direitos humanos, é justamente esses conteúdos, esses pontos fracos que eu vou jogar na minha rotina e eu vou estudar durante aquela semana. E eu vou estudar pra caramba, eu vou dar o meu máximo para poder estar corrigindo essas minhas falhas. Porque quando eu consigo aparar as minhas arestas, quando eu consigo corrigir os meus erros, aí é que a nossa nota começa a evoluir, a nossa nota começa a subir, começa a progredir. O grande erro das pessoas é que elas querem estudar aquilo que elas gostam, aquilo que elas têm vontade, aquilo que satisfaz ela. Voltando àquele ponto, o ser humano sempre gosta daquilo que é confortável e seguro para ele. E o ser humano evita tudo que vai gerar desgaste de energia. Estudar matéria chata gera desgaste de energia, então a gente foge. Mas é importante, porque é justamente corrigindo essas falhas que minha nota vai começar a subir. Tranquilo? Então, pessoal, ponto muito importante, simulado. Vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre técnica de simulado, como que você resolve simulado, como que você deve utilizar um simulado na sua preparação e nos seus estudos. Mas isso não é agora não. Mas pega o bizu. Sem essa ferramenta de controle, você não vai ser aprovado. Você precisa de simulado para poder conseguir, pelo menos, disputar as suas vagas. Show? Mas vai ter um vídeo que eu vou falar só de simulado. Para a gente finalizar nosso mapa da aprovação, qual que é o último ponto? O último ponto, e o mais fundamental, que está muito baseado ao controle emocional. O que é isso? É algo que eu chamo de mente de tigre ou Tiger Mind. O que é a Tiger Mind ou a mente de tigre? É uma espécie de controle emocional baseada em um sistema de autoconfiança. A mente de tigre é um sistema de controle emocional baseado na autoconfiança. Você não está se dedicando, você não está estudando, você não escolheu um caminho que é entrar numa instituição policial. Sim, então você está na disputa com outras inúmeras pessoas, na verdade milhares de pessoas, a concorrência é alta. Nesse processo todo, você precisa ter um pensamento forte, um pensamento baseado na autoconfiança. O que é essa autoconfiança? Você tem que acreditar em você mesmo. Você quer, você pode e você é capaz. É esse pensamento que você tem que ter. Eu quero, eu posso e eu sou capaz. Querer, poder e capacidade. Se você quer alguma coisa, você pode alcançar. E por que você pode alcançar? Porque você é capaz. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter no pós-edital. Por quê? Cara, a concorrência é grande. Você vai se deparar, são 294 vagas. Aí você pega ali o número de inscritos. Sei lá, deu 100 mil inscritos para 294 vagas. Ou seja, dessas 100 mil pessoas, apenas 294 de fé e fato vão ser aprovadas e vão conseguir entrar no concurso. Cara, é fácil? Não, difícil pra porra. E a partir daí você começa a duvidar de você mesmo.
você começa a duvidar do seu potencial, você começa a duvidar da sua capacidade. E isso não pode acontecer jamais. Você tem que olhar para o número de vagas, 294, você vai olhar para a porra da concorrência, 100 mil pessoas, e você vai olhar para você no espelho e vai dizer, eu quero, eu posso, eu sou capaz. E você vai lá, com os dois pés na porra da porta, fazer a merda da prova, e você vai, porque você se dedicou, porque você deu o seu máximo, e você vai conseguir ser aprovado. Show de bola, galera? Isso aqui é o mapa da aprovação. Conteúdo pra caralho, eu sei. É muita coisa pra estudar, é muita coisa pra ver. Mas é isso que vocês têm que ser feito e é essa visão que vocês têm que ter agora, nesse momento pós-edital. Tira a primeira semana para fazer um planejamento, para organizar o seu material. Estuda com técnica. Com técnica, eu vou ajudar você a estudar com técnica. Vou preparar muito conteúdo, vou estar separando muito conteúdo para ter um estudo simples, direto e objetivo, focado principalmente no estudo ativo. Vou ensinar você aqui no GPOL, no grupo de estudos policiais, que é o nosso grupo aqui do Telegram. Vou ensinar você qual que é o melhor passo a passo nas disciplinas do bloco 2 e do bloco 3 para você estudar e para você detonar, para otimizar o seu processo de aprendizagem. Vou ensinar você. Fique tranquilo que eu vou dar suporte, eu vou estar orientando vocês. Mas você tem que fazer tudo isso, estudar com técnica, planejamento, organização, você precisa de disciplina. E o mais importante, qual que é o mais importante? É isso aqui, ó, simulado, que te permite uma ferramenta de controle e autoavaliação para estar corrigindo as suas falhas. E por fim, não menos importante, autoconfiança. Tranquilo? Show de bola, galera. Esse é o primeiro vídeo. Eu disse que é um vídeo longo, mas quem sustentou aqui no final realmente, quem está aqui até agora no final desse vídeo e vai seguir de verdade todas as orientações que eu vou passar, eu não estou garantindo que você vai ser aprovado. Não, porque são inúmeros fatores que influenciam a aprovação de alguém. Não estou garantindo nada. Entretanto, garanto que um ótimo rendimento, um ótimo aprendizado e um ótimo desempenho você vai ter. O resto vai depender única e exclusivamente de você e de outros fatores que influenciam na vida e que faz parte. Show? Mas, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do PhD Concursos, porque isso aqui só está sendo viabilizado e disponibilizado por causa deles. Tranquilo? Então, toda essa orientação que eu vou poder proporcionar para vocês, esse contato, esse essa comunicação entre a gente, e tudo que eu vou produzir de qualidade para estar ajudando vocês, isso aqui é graças ao PhD Concurso. Então esse vídeo e todos os outros vídeos são sim apoiados e patrocinados pela equipe do PhD Concursos, que acreditou em mim, acreditou no meu potencial e na minha capacidade. E agora chegou o meu momento de retribuir a confiança que eles depositaram em mim, ajudando vocês da melhor maneira possível. Então, senhoras e senhores, se esse vídeo foi de certa forma produtivo para vocês, na moral mesmo, dá aquele joinha aí no vídeo, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal, também vai lá no canal no YouTube do PhD Concursos, se inscreve lá, sigam a gente nas redes sociais, me sigam no Instagram, sigam o PhD Concursos nas redes sociais, sigam também o professor Robinei, o professor Hidson, siga todo mundo, segue todo mundo nessa porra, tranquilo? Mas ó, sem perder tempo, não fica perdendo tempo na merda de rede social não, vai estudar porra, tu tem que estudar, show de bola? Mas no mais, o que eu queria pedir era o seguinte, se esse vídeo inteiro de alguma maneira foi produtivo para você e de certa forma está te ajudando ou te ajudou, a única coisa que eu peço em troca é reconhecimento. Me dá um feedback, me manda uma mensagem, porque isso me motiva muito a querer melhorar, a querer continuar produzindo e buscar sempre ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, meus futuros e minhas futuras policiais, do fundo do meu coração, a porra da guerra já começou. Então a gente tem que ter muita responsabilidade no caminho que a gente escolheu. Provem para a vida e provem para vocês mesmos, para todo mundo que duvida de vocês, que vocês são capazes e que vocês merecem pertencer a essa instituição policial. Existe uma frase muito importante: duvide de quem duvida de você. O mundo inteiro pode duvidar, mas você não pode duvidar da sua própria capacidade. Autoconfiança. Futuros e futuras policiais, desejo a todos uma excelente preparação. Contem comigo para tudo. Que comece a guerra. Valeu! Damn nation, let's play hands and spades. This without a boycott and a sit out. Afro black pick in with a fist out. From the welcome home to the kick out. Reaching to a rabbit, pull a trick out. Preaching to a faggot with his dick out. Hard times, got for time.
Sick eyes from the nose pressure. Police snip zip ties on the protesters. 6 wives in the fry of a molester. Meta caviar bar out in Odessa. Dirty needles breaking all the old records. 100 hoes, 1 shovel and some old treasure. Old Zeke used teeth as a gold tester. Figaro's finger waves, closet full of old leathers. Old sweaters, old boots, that's a whole suit for some cold weather. New cell, 2 L's and some old letters. Now ain't doing double life, why she lead a double life? Man, he need another wife. New approach might help a nigga bowl better. New hoes might help a nigga hold together. Or will a new lane lead him to the same pen? And the hunger strike bring him to the same 10. Love ends, looking over various errors. And hate ends, habitually accelerating terror. And with the mirror, I just wanna be connected.